A gente está numa série chamada Do que nós falamos quando falamos de adoração. Hoje é o tema, o que é que nós falamos quando falamos de adoração. Adoração é um tema interessante e ele define a prática de muitas igrejas. Mesmo porque a gente confunde adoração com o louvor. O que é que a gente faz aqui? Tem gente que acha que a nossa adoração é errada, ou é porque, sei lá, porque a gente canta muitas músicas e a gente não fica numa música só, repetindo a mesma música por tempos e tempos e tempos e tempos. A adoração aqui ela é ruim. E aí a gente compara os momentos de adoração aqui com outras igrejas e a gente acha que o momento de adoração de fato é só o que acontece quando a gente se reúne. Isso tem mais a ver com a expressão de adoração quando nos encontramos do que a adoração propriamente dita, e a gente vai ver isso e entender um pouquinho mais a respeito disso. Eu quero começar pensando com vocês sobre como é que a gente pode definir a adoração. E eu parto do princípio de que definir adoração é um pouco complicado. É da mesma forma como, por exemplo, definir amor. O definir amor, existe uma simplicidade intuitiva. A gente sabe o que é amor, a gente já sentiu o que é amor, a gente, de uma certa forma, entende porque já experimentou e assim por diante. Mas existe uma complexidade filosófica. Como é que se define amor? O que é que se diz que amor é? E quanto mais a gente tenta fazer isso, mais a gente se perde nesse processo de tentar definir. Por exemplo, eu pesquisei na internet quais são algumas definições a respeito de amor. E amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Definição boa, é filosófica. Uma melhor ainda: amor é como o Wi-Fi. Você não pode ver, mas quando está conectado, você sabe que está em um lugar especial. Brega, né, gente? Vira para a pessoa e diz: nosso Wi-Fi está conectado. Vamos de Bluetooth? Bom, pensando nessa questão da simplicidade intuitiva e a complexidade filosófica, a adoração é a mesma coisa. Existe uma simplicidade intuitiva, a gente sabe o que é adoração, mas existe uma complexidade filosófica da gente querer definir a adoração. Nos livros que li, as definições de adoração eram gigantes, e mesmo autores muito bons, eles traziam conteúdos diferentes um em relação ao outro, por causa dessa complexidade filosófica. Portanto, qual é a melhor maneira da gente entender? E eu não tenho o propósito nenhum de definir a adoração, mas compreender a adoração de acordo com a Bíblia. E uma maneira boa é a gente olhar para os vocábulos que o Novo Testamento apresenta a respeito de adoração, e a partir daí a gente entender um pouquinho melhor o que significa. O primeiro vocábulo que eu quero trabalhar com vocês, chama proskuneo, render-se. De uma certa forma, a definição seguiria o: reconheço a minha inferioridade e a superioridade de Deus, me rendo à sua inteira disposição. Essa expressão, na verdade, ela significa beijo. Ela tem a ver quando aquela pessoa vê o seu ídolo e se agacha na frente dele, beijando-lhe os pés ou o chão que ele está pisando. É o reconhecimento da minha inferioridade em relação a ele, porque a superioridade dele é muito maior do que a minha.
Tem o texto de João 4:23, que diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. A gente vai ver esse texto um pouco mais tarde, mas essa expressão adorarão é o proskuneo, significa eles se renderão diante desse Deus, reconhecendo a superioridade desse Deus em relação a si mesmo, e nós somos então inferiores a este próprio Deus. O segundo vocábulo é latreia. O conceito é de servir. Eu reconheço o requisito de sacrificar o meu corpo inteiro como culto genuíno ao Deus vivo, meu único alvo de oferta. Significa que eu não estou simplesmente sacrificando momentos da minha vida, ou partes da minha vida. Eu me sacrifico por inteiro. O texto de Romanos 12 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o latreia, este é o culto, esta é a adoração racional de vocês. Ou seja, é algo que está na mente de vocês, que vocês entenderam, faz parte dessa crença, que os leva a uma rendição integral. E não integral de alguma, não é, são as minhas crenças, as minhas ações, as minhas emoções que eu me entreguei como um sacrifício vivo. Eu me coloquei diante daquele altar ou dentro daquele altar para ser sacrificado. Eu fiz esse movimento. A terceira palavra é sebien, e ela tem o conceito de reverenciar. Reconheço que a vida de temor a Deus não pode ser isolada da piedade. Significa que a adoração é muito mais do que práticas adquiridas. Adoração é muito mais do que eu levantar todos os dias e falar: agora é o meu momento de adoração, e eu ligo ali o louvor de manhã e eu escuto uma música bacana, gospel, e aí depois eu faço uma oração, eu coloco Deus na minha agenda e vou trabalhar, como se fosse só aquilo ali. E quando eu estou trabalhando, mas parece que aquilo ficou ali, não trouxe para cá. A piedade é um estilo de vida, é algo que eu vivo o tempo todo. A piedade é a marca daquele que é pio, que vive piedosamente, que não é ímpio. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é o tempo todo inteiramente dedicado a Deus. Tudo o que ele faz por causa de Deus. E o último vocábulo é o leiturgeu, o servir sacerdotalmente. Reconheço que a vida é um serviço sacerdotal. Sirvo a Deus no serviço ao próximo. Quando Atos 13:2 diz: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam adorando, e o resultado da adoração é que eles foram impulsionados a servir de forma sacerdotal, ou seja, a cumprir as exigências do reino, a ir para lugares aonde a igreja seria expandida. Em outras palavras, a adoração, ela nos impulsiona ao próximo, ela nos empurra para outra pessoa. Não existe a adoração que não seja uma adoração que nos movimente a sermos sacerdotes, a trazer as pessoas para perto de Deus. Eu vou ilustrar com uma passagem de Efésios, quando Paulo, no capítulo 5, ele está regulamentando o que é a relação entre um marido e uma mulher, entre a sua esposa e o seu esposo. Ele diz o seguinte, no verso 21, no verso 20, se eu não me engano, ele começa dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, eu tenho que me submeter a vocês, vocês têm que submeter a mim, eu tenho que me submeter ao Armandinho, o Armandinho tem que submeter a mim. A gente está aí numa correlação de submissão. Aí ele vem para a mulher e diz: mulheres, vocês devem ser submissas ao seu marido,
porque ele é o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E tem mulher que odeia esse texto, odeia porque não entende. Porque qual é a novidade que foi trazida para a mulher agora? O texto anterior disse que todos nós deveríamos ser submissos uns aos outros, sujeitos uns aos outros, e ele está dizendo: você tem que ser sujeito ao seu marido. Qual é a diferença do texto anterior? A não ser uma afirmação, porque o marido é o cabeça da família. Na minha opinião, esse conselho e esse chamado a mulher ser submissa, nesse texto está falando mais ao marido do que à própria mulher. O marido é o cabeça da família. Porque no texto seguinte, Paulo diz assim: maridos, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la. Em outras palavras, o amor de vocês pelas suas esposas tem que ser o modelo do amor de Cristo para com a igreja. E ele amou e se entregou. E a entrega de Jesus Cristo foi uma entrega de morrer por ela. Ok, a gente lê esse texto dessa forma e passa batido pelo contexto. E o contexto tem tanta coisa a respeito da adoração que talvez a gente não entenda. O contexto de Efésios é quando a cidade de Éfeso ela estava sob o domínio do imperador romano. E o imperador romano ele tinha uma característica interessante, porque o imperador de Roma, ele não se considerava um semideus, metade homem, metade Deus. Ele se considerava uma figura divina, ele era Deus. E como figura divina, ele exigia dos seus súditos adoração, amor, serviço, entrega. Inclusive, se preciso for, ele morreria pelo imperador. Ele iria para as guerras simplesmente para poder manter o império de acordo com a necessidade ali do imperador de continuar se mantendo o grande homem e a nação a grande potência. Então ele se entregava. Existiam cultos imperiais onde os elogios ao imperador eram feitos, e eram feitos de forma obrigatória, era compulsório. A pessoa ia lá e falava: o imperador é o cara, o imperador é isso, o imperador é aquilo, o imperador, e aí falava do imperador, do imperador, do imperador, do imperador. Significava que a figura do imperador era uma figura que exigia do povo adoração, serviço, veneração e assim por diante. Paulo chega e diz: maridos, vocês têm que ser o cabeça, como Cristo foi o cabeça. A cultura de vocês diz que o cabeça é aquele que recebe todo o amor, é aquele que recebe a adoração, é aquele que recebe a veneração, que é aquele que o serviço é prestado e assim por diante. O modelo de vocês não é o imperador, o modelo de vocês é Cristo, que é o cabeça, mas amou e se entregou com o propósito de santificá-la. Isso nos ensina muito a respeito de adoração. Porque essa entrega completa e integral, essa entrega onde eu amo tanto a Deus, e o meu modelo continua sendo tanto Jesus Cristo, que tudo aquilo que eu faço, ele espelha Jesus Cristo, e ele espelha Jesus Cristo a tal ponto de que mesmo sendo cabeça dentro da minha família, eu existo como esse serviço sacerdotal de trazer meus filhos, de trazer a minha esposa para perto de Jesus, para que eles sejam santificados, para que eles tenham a imagem de Jesus, que a intimidade com Deus seja extremamente justa, próxima, atritada mesmo. Então quando a gente olha para esses vocábulos, a gente entende que o que a Bíblia apresenta como adoração é que a adoração tem a ver com o servir, esse que se entrega. Adoração tem a ver, com render-se, aquele que se entrega. O servir, ele se entrega de forma integral. O reverenciar, eu não tenho outra razão de viver na minha vida e de forma integral o tempo todo. E existo
para poder aproximar essas pessoas cada vez mais perto do próprio Cristo. Isso é adoração. Adoração não é um momento dentro da igreja. Um momento dentro da igreja é um momento de cântico, de oração. Mas não é a adoração. A adoração não tem agora nós vamos entrar na tua presença em adoração. Se nós estamos na presença de Deus, nós estamos em adoração, eu não preciso entrar. Porque eu não entro e saio. Ou eu estou, ou eu não estou. Portanto, não faz sentido entrar na tua presença em adoração. Primeiro que a gente não saiu. E segundo, se estamos, só estamos porque estamos em adoração. Verdade ou mentira? Espero que vocês entendam que é verdade. O texto de João 4, ele vai ilustrar tudo o que eu estou falando numa conversa entre Jesus e a mulher samaritana. A conversa onde aquela mulher, ela não podia beber água, pegar no seu trabalho diário, que era pegar água no poço e trazer para casa. Ela tinha tido 5 maridos, estava com um sexto, e ela era tão desprezada na sociedade, vista com maus olhos, uma mulher fácil e assim por diante, que ela tinha que pegar águas ao meio-dia, que era o sol escaldante. Ela tinha que ir lá buscar e sair com aqueles baldes de água até a sua casa. E ela tinha então que fazer isso relativamente escondido. Ela era mulher, e o contexto daquela época, um homem e uma mulher, eles não conversavam assim abertamente em público, principalmente uma mulher com aquela reputação. Da mesma forma como ela era samaritana. A samaritana fazia parte de um povo que não se dava bem com o povo de Israel. E você sabe o porquê? Porque foi o seguinte, quando o povo sai do deserto e entra na terra de Canaã, a terra prometida, e eles vivem ali até a construção do reino de Israel, dividido em 12 tribos, com um rei, começa com Saul, depois entra Davi e depois vem Salomão. A partir dos filhos de Salomão, da geração depois de Salomão, o reino que se constituía de 12 tribos, ele separou. 10 tribos no reino do norte, Israel, 2 tribos no reino do sul, Judá. As tribos do reino do norte foram invadidas num determinado momento pelos assírios. E os assírios entraram ali e acabaram com o reino do norte, acabaram com Israel. Não sobrou nada. Aqueles que foram invadidos e destruídos nunca mais se tornaram uma nação completa. Eles acabaram se misturando com parte dos assírios, adotando os deuses dos assírios, a cultura assíria, a política assíria, e eles então se formaram, essa mistura se tornou o povo samaritano. É um povo que tem a sua raiz a partir de Israel, mas houve ali toda uma confusão. Então existia sem dúvida nenhuma uma briga. Judá, que saiu de Israel, ele continuava sendo Judá, e Israel tinha sido destruído. Para aquele povo, era um povo totalmente acabado. Então eu fico vendo, por exemplo, essa semana, que teve um povo que foi destruído por um argentino. Estão acabados. Estão acabados. Quanto está o jogo hoje? Perdeu, Zé? Por isso que o Testa não está aqui, Marcelo não está aqui. Por quê? O povo foi destruído. Está aí. Acabou. Foram invadidos. Até achei maldade, porque os slides começam azul e amarelo. Falei, não fui eu, estava pronto aí, Acabou. Israel acabou. Sobrou Judá. A briga entre eles continuava. Então, o samaritano não conversava com o judeu. E Jesus começa com essa conversa com a mulher, e ele vem destacando quem ele era, revelando quem ele era, até que a mulher diz: Senhor, vejo que é profeta.
Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você percebe que a conversa entre Jesus e a mulher samaritana rodou no assunto que era a adoração. E a gente pode tirar algumas conclusões desse diálogo, aonde nós entendemos um pouco mais o que é adoração. Primeira, a adoração não se trata de um lugar de reunião. A conversa entre os dois é uma conversa que mostra que não tem a ver com um lugar de reunião. O texto diz assim, ela diz: os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E a resposta de Jesus foi: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Jesus está dizendo, não tem a ver com o templo que está em Jerusalém, e nem com o templo que está em Gerezim. Não é lugar. Eu gosto muito do nosso prédio aqui. Eu acho o nosso prédio muito bacana. Eu gosto muito de participar das reuniões durante a semana com as nossas arquitetas, quando elas estão pensando no ambiente aqui dentro, como é que vai ser a sala da Lighthouse, como vai ser a Vila GC, e elas pensam tudo aquilo, depois elas trazem um projeto em 3D, você vê aquele filminho andando, eu amo esse tipo de coisa. Eu amo o nosso prédio, eu acho o nosso prédio muito bonito, e eu tenho assim um orgulho santo quando eu trago pastores de fora, e os pastores chegam aqui e dizem: mas que prédio lindo, o gramado, que coisa linda. Eu gosto muito disso. Eu lembro que eu aprendi com Eugene Peterson na sua biografia, quando ele dizia o seguinte: teve um determinado momento que ele teve que construir o prédio onde a igreja a qual ele pastoreava precisava se reunir. E ele fala o seguinte: eu não queria construir um prédio que fosse mais do que a média da onde nós estamos inseridos, mas que também não fosse menos. Fosse um prédio que não precisaria se destacar pela sua suntuosidade, mas também não precisaria se destacar pela sua mulambice. Eu queria um prédio que fosse relativamente o padrão da comunidade. E eu gostaria que as pessoas, quando viessem para dentro desse prédio, eles pudessem sentir um clima de casa. É como se fosse a nossa própria casa, como se fosse a nossa própria sala. O ambiente promovesse esse ambiente da nossa casa. E eu gosto do nosso prédio, eu acho o nosso prédio muito bacana, muito bonito. Eu gosto da infraestrutura do prédio, eu gosto do som que nós temos, eu gosto de tudo. Eu gosto de olhar o prédio, a sala nova da Lighthouse e ver como a sala ficou bonita, funcional pra caramba, acolhedora pra caramba. Eu gosto, eu acho isso bacana. Mas uma coisa eu tenho certeza, e eu espero que você tenha certeza também, que essas 4 paredes, elas não são sagradas. Esse não é um prédio sagrado, aonde aqui dentro é um ambiente que espiritualmente elevado, é diferente do mundo. A gente passa ali e o pessoal chega, adentra, passou a porta de entrada, recebi o sopro do Espírito. E agora, não é o sopro do Espírito, é a cortina de ar mesmo que tem ali, que ela passa, porque não tem nada de espiritual nesse prédio. O prédio em si não é um prédio consagrado, que a gente veio e jogou água, não, é um prédio, é simplesmente um prédio, não tem nada de sagrado aqui dentro. Quando a gente lê esse texto,
a gente entende por que algumas pessoas consideram o prédio sagrado. Porque existia um tempo que o prédio era sagrado. Êxodo 33, 7, o povo saiu do Egito, está indo para Canaã. E Moisés instaura uma prática. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Ou seja, ele tinha construído ali uma tenda, e sempre que ele ia consultar a Deus, ele entrava naquela tenda. O texto diz que uma nuvem de fumaça parava sobre ele. E ali era o lugar onde Deus se encontrava com Moisés e com o povo. Fato, gente, é que Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E no Velho Testamento, o lugar de habitação era o templo. Começou com a tenda do encontro, depois partiu para o tabernáculo, que era o templo de forma móvel, ou seja, eles ainda não tinham um templo construído definitivo, então eles tinham uma tenda, mas a tenda já na disposição do que era o tabernáculo, com as suas repartições muito bem definidas. Dentro do tabernáculo e por templo, haviam restrições, haviam condições, daqueles que queriam entrar lá, tinham que entrar com determinadas formas, de determinadas características, com determinadas condições. Por exemplo, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava dentro do lugar santíssimo, o santo dos santos. Uma vez por ano, ele entrava lá e havia um sacrifício em prol de todo o povo. Mas ele não podia entrar lá numa condição impura. Então ele era colocado na frente do templo, na porta de fora, do lado de fora do templo. A cidade toda era voltada para esse templo, e ali ele era despido e ele era lavado. E na frente do povo, tendo o seu corpo purificado, então a partir daí ele podia entrar no lugar santíssimo. Se não fizesse isso, ele morria. Então, o lugar onde Deus habitava começou com a tenda do encontro, que era um projeto embrionário do tabernáculo. E lá para frente, já com o povo estabelecido, Davi já tinha ampliado o reino no máximo que Israel chegou, e ele estava num período de paz, e ele caiu uma ficha para ele dizendo: eu moro em palácios, o meu lugar de habitação é um lugar muito bonito, bacana, luxuoso, e Deus habita no nosso meio numa tenda que é o tabernáculo. Não faz sentido. Então, numa conversa com o profeta, ele diz: eu vou construir um lugar, e este lugar ele vai ser preparado para Deus habitar de fato. A gente aposenta o tabernáculo e inaugura o templo, e o templo é o lugar que Deus habita, e Deus habita no meio do seu povo, no templo. Aí Natan diz: Deus mandou falar para você o seguinte: vamos construir esse templo, sim, templo bem bacana, mas não é você quem vai construir, é seu filho Salomão, e eu vou habitar no meio de vocês nesse templo. E acontece. Como é que Deus sempre quis, esse Deus que sempre quis habitar no meio do povo, como é que ele habitava? Ele habitava no templo. Era, sim, sem dúvida nenhuma, um prédio sagrado, a tal ponto que Jesus não vira aqui e diz para a samaritana: você está falando besteira, você está dizendo que é um lugar de adoração. Não existe este lugar de adoração. Ele está dizendo: sim, vocês estão acostumados na adoração no templo. Quer dizer, nós judeus estamos acostumados na adoração do templo. Vocês estão acostumados na adoração no Monte de Gerizim, um em Jerusalém, no templo, outro no templo em Gerizim. É isso mesmo, é assim que vocês estão acostumados. Mas vai chegar o tempo que nem o templo de Gerizim e nem o templo de Jerusalém
ele vai funcionar mais. Não será mais o lugar de habitação do próprio Deus. Não é dessa forma que Deus vai habitar no meio do seu povo. Em outras palavras, aquela construção sagrada que representava e aonde Deus habitava, que para entrar ali dentro tinha que estar totalmente purificado, Jesus está dizendo, os dias estão contados dessa construção. E ele continua na declaração, dizendo o seguinte: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aqui, Jesus não comeu a pilha de entrar na briga com os samaritanos, dizendo, nós, os judeus, somos melhores do que vocês. Ele está dizendo, não é de vocês que vem a salvação. Não para sobre vocês a promessa da salvação. Não está relacionado com vocês o que Deus vai fazer para habitar no meio do seu povo. Está relacionado à promessa que paira sobre os judeus, de que o leão da tribo de Judá se levantaria. Jesus começa a quebrar a história de que o templo é o lugar sagrado. E olha que coisa linda, nas suas conversas com seus discípulos, ele diz o seguinte: esse templo será destruído, mas em 3 dias eu o reconstruirei. O que Jesus está dizendo é, o sagrado não é mais um templo, o sagrado sou eu mesmo, e vocês vão habitar em mim. E aonde eu estou, eu estarei sempre, quando vocês estiverem reunidos, com 2 ou 3 pessoas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Porque ali existe a representação da minha pessoa, porque vocês me representam, mas existe a minha presença de fato. Não é só representação. Eu habito e eu me torno a habitação de Deus e vocês podem habitar em mim, porque é em mim que vocês vão conhecer a Deus. Porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade e porque eu sou a vida. Porque eu passo a ser o templo, o lugar onde Deus se manifesta. É onde Deus se apresenta, é onde Deus se coloca. Portanto, 2 pontos a gente pode tirar dessa afirmação, pois a salvação vem dos judeus. Primeiro, o ponto de partida para a adoração é a convicção de que Deus, plena e finalmente, na pessoa do seu Filho, habitou no meio do seu povo. Jesus Cristo, Ele está no centro do Novo Testamento. Ele é o novo templo em torno do qual todos os verdadeiros crentes se reúnem. Cristo nos atrai para si mesmo e através dele é possível uma nova relação com o Pai. É por intermédio de Cristo que desfrutamos da presença de Deus. Em segundo lugar, a verdadeira adoração, ela é centrada no Evangelho. A verdadeira adoração, ela tem que falar da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. É o tema principal da adoração, é a pessoa do próprio Cristo. É só por intermédio dele que nós podemos adorar a Deus, portanto ele é o tema central. É nele que nós habitamos, mas é nele que nós cultuamos, adoramos, existimos. É nele onde a nossa mente, as nossas emoções e as nossas ações estão concentradas. Jesus tem que ser o tema central. O Evangelho de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição, ela tem que trazer para nós esse movimento de adoração. Eu entendi quem Jesus Cristo é, eu aceitei o que Ele fez por mim, e eu me entreguei por Ele. Portanto, Ele passa agora a ser o lugar de habitação, da minha habitação. É nele que eu me encontro com Deus o tempo todo.
o dia inteiro, a minha vida toda. Não é mais num lugar em 4 paredes, mas é em qualquer lugar da face da terra, porque Ele habita no seu povo, ou o seu povo habita nele. O Evangelho é o que proclamamos em adoração, o Evangelho é o que cantamos em adoração, o Evangelho é o que reúne um povo em adoração, desperta um povo para o louvor em adoração e envia um povo para uma vida de adoração. É o Evangelho que promove tudo isso. E pela graça de Deus, se Jesus tem que ser centrado, quando nós nos encontramos como igreja, e a igreja não são essas 4 paredes, mas a igreja somos nós, e nós habitamos em Jesus, porque Jesus agora é o templo. Quando nós nos encontramos, seja aqui aos domingos, ou durante a semana nos pequenos grupos numa casa, ou como os nossos adolescentes e jovens se encontrando num recreio, num intervalo das escolas, e através dos 4:12 eles estão ali se reunidos em troca de falas ou de conteúdos da Bíblia, em oração, em canção, trazendo os amigos da própria. Tem um caso de uma adolescente que tem um grupo que uma professora senta lá e pede oração. Isso é igreja na escola. Isso é sagrado. Os nossos jovens estão se reunindo em Jesus no meio da escola. Esse prédio não é sagrado. O que a gente tem feito aqui, centrado mensagens, ou trazido mensagens centradas em Jesus Cristo. E a gente preserva muito o ensino bíblico de púlpito da nossa igreja. Que uma das coisas que a gente mais ouve é que a nossa igreja é comprometida com o ensino da palavra. Isso é verdade. Isso é verdade. Portanto, o púlpito da nossa igreja, ele só serve para fortalecer a nossa adoração. O momento de música, ele serve para expressar a nossa adoração. Mas a nossa adoração é essa reverência, essa entrega, esse serviço sacerdotal que fazemos a vida toda, porque habitamos em Jesus Cristo. E o texto continua com uma conversa de Jesus dizendo: eu entendo que existe um lugar onde Deus habitava, mas isso está acabando. E aí ele vem: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No Velho Testamento existia o templo, que era o lugar que Deus habitava. Mas existia outra coisa muito importante no Velho Testamento: a Torá, o livro da lei, os 5 primeiros livros bíblicos que a gente conhece como Pentateuco. No Pentateuco, a história de Israel, ela é contada. A gente vê vitórias sobre inimigos, a gente vê derrotas sobre inimigos, a gente vê o porquê da criação, o propósito de Deus na criação, o movimento de Deus no seu povo, o movimento de Deus na formação do seu povo. O tempo todo a gente pode ver isso no Pentateuco. Sem dúvida nenhuma, a gente no Pentateuco enxerga tudo isso. Mas tem uma coisa a mais que existe no Pentateuco. São as regulamentações, as leis, aonde o povo deveria viver de forma integral à lei. O não cumprimento da lei na sua integralidade tornava o sujeito impuro. Portanto, havia necessidade de sacrifícios de animais. Porque o sacrifício do animal, o derramamento do sangue de um animal, purificava aquele sujeito que não cumpriu a lei por todo. Então a Torá, ela era fundamental para o povo de Israel, pois era a maneira como eles aprendiam e aonde eles tinham todo o conteúdo que os qualificava para entrar no templo, para realizar as coisas que o templo permitia que somente lá fossem realizadas. Qual era a condição da pessoa ir para lá?
E quando se quebrava essa condição, a lei quebrada trazia punições. Mas também existia a substituição no animalzinho sacrificado. Então, a Torá era fundamental, porque a Torá, ela trazia a qualificação para o indivíduo. Qualificação essa que o permitia habitar ou fazer parte do templo, de entrar no templo, no lugar onde Deus morava. E aí Jesus quebra com tudo isso. O templo está chegando ao fim. O sacrifício que os qualifica para entrar no templo também está chegando ao fim. Porque agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo será sacrificado. Então, em 3 dias esse templo derruba e no 3º dia ele é construído. E a gente pode entrar agora na presença do Pai, aonde Ele habita, por causa de Jesus Cristo. Mas aí Jesus traz uma questão dizendo, qualificado pelo Espírito Santo. É o Espírito que faz a vez da Torá. É o Espírito que promove em nós uma nova vida. É o Espírito que qualifica para que a gente entre no templo. Porque verdadeiramente, nem eu e nem você, a gente consegue cumprir a lei. Mas em Jesus, a lei foi cumprida. E o padrão para se entrar na presença de Deus não depende mais de mim ou de você, mas é o Espírito que habita em nós, me permite habitar em Cristo. Entendeu? Então, o que ele está falando que é isso aí. Que a adoração tem a ver com isso aí. Não tem mais a ver com lugar, mas tem a ver com uma pessoa. Não é mais no templo, mas é em Jesus Cristo. Não é mais através da Torá, mas é por meio do Espírito. Nós habitamos no Pai. O Pai habita em nós por intermédio do Espírito. E nós habitamos no Filho. Perdão, confundi tudo. O Pai habita em nós por intermédio do Filho. E nós habitamos no Filho por intermédio do Espírito. Essa é a obra redentora de Cristo, que nos torna sagrados. Que se nós estamos num colégio, lá nós somos sagrados. Lá Jesus está representado, o templo está lá. Se nós estamos na minha casa ou na sua casa durante a semana, o templo está lá. A minha família, ela é o templo está ali. Jesus está ali e o Espírito nos qualifica para estarmos em Jesus. Esse é o ensino. E a adoração tem a ver com isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Bacana isso, né? Então, olhando de uma forma sucinta, ela não se trata de um lugar de reunião, mas de onde habitamos. E isso tem o poder de nos transformar completamente. E o fundamento é que a gente se rende por completo diante do Deus soberano, habitando em Jesus Cristo, sendo habitado pelo Espírito. Por isso a gente se entrega integralmente como um escravo, se entrega não somente por obrigação, mas reverenciando. Isso significa que a gente parte agora para uma vida de fato que não é só na teoria, mas é na prática, é uma vida de piedade. E o resultado de tudo isso é que nós somos impulsionados uns aos outros. Eu parto a exercer sobre vocês o ministério sacerdotal. Reino de sacerdotes. Eu passo a exercer por vocês a função de levá-los para perto de Deus. Da mesma forma que vocês fazem isso comigo. Eu faço isso na minha casa, e o Felipe que está lá atrás faz isso também na minha casa. Porque nós estamos submissos uns aos outros. E o reino é isso aí. E o reino é isso aí.
Agora, algumas coisas eu queria esclarecer. Primeiro, que a adoração tem tudo a ver com Jesus, com o Espírito e com Deus, a Trindade e o Deus que habita em nós. Que isso aqui não é sagrado. Que este momento é um momento sagrado, mas a vida inteira da gente é uma vida sagrada, porque nós habitamos no templo que é Jesus, por intermédio do Espírito. Por isso, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Que Deus receba a adoração nesse processo. A minha preocupação é quando algumas pessoas olham para este prédio, e isso nos difere de algumas outras igrejas, e dizem: esse aqui é um espaço sagrado. O que se faz aqui dentro é sagrado. A gente não pode profanar o templo de Deus, e isso é verdade. Só que o templo de Deus não é isso aqui. O templo de Deus é isso aqui. Então, algumas dúvidas surgem. Por exemplo, cabe eu trazer um bebezinho aqui na frente e trocar a fralda dele? Não. Não cabe. Mas cabe trocar uma fralda de um bebezinho no berçário? Cabe. Essa é a celebração que nós promovemos juntos. Para cada espaço tem a sua condição. Cabe a gente começar com louvor e todos vocês ficarem pulando aí? Não cabe. Mas na sexta-feira, os nossos adolescentes aqui pularam para caramba. E eu adorei ver isso. Profanamos o templo? Não, nós não profanamos o templo. Não profanamos o templo. Porque tudo o que nós fazemos é sagrado, aqui dentro e lá fora. Tem problema a nossa moçada juntar e de repente cantar uma música que não é gospel, desde que a letra seja boa? Eu não vejo problema nisso. Quando nós estamos aqui a gente não vai trocar fralda. Aqui a gente vai cantar o que é gospel. Esse é o intuito, o propósito do nosso encontro. Tem problema a gente cantar música que não é gospel numa festa da roça? Não tem problema nenhum. Tem problema quando me mandam cantar lá na frente. Aí tem problema. Problema não para mim, para vocês que vão ter que me ouvir. Aí isso é profanar. Mas não tem problema. Porque não é isso aqui que é sagrado. O sagrado somos nós e a nossa vida em Jesus Cristo. E quando a gente se encontra em 2 ou 3, aonde nós estivermos, isso é solo sagrado, é onde Deus habita, porque nós habitamos em Jesus Cristo, e habitamos em Jesus Cristo, porque o Espírito habita em nós, Então não tem problema, não tem dificuldade. Eu gosto muito de ver nossos jovens pulando, mas toda semana eu recebo foto deles nas escolas e grupos grandes se reunindo em oração. Significa que o púlpito tem falado muito mais alto. Significa que aquilo que a gente tem ensinado tem feito valer muito mais do que eles têm aprendido lá fora. Isso significa que a gente tem a liberdade de inclusive cantar músicas, porque isso não afeta, não agride nem a nossa espiritualidade, nem a nossa vida e nem nada. Simplesmente, a gente está vivendo uma vida de adoração, porque a gente come e bebe sempre para a glória de Deus. E é assim que a gente vai viver. E é assim que a gente vai viver. É assim que a gente acredita em adoração. Não é um momento, mas é o lugar que a gente habita. Não tem a ver com o meu esforço. Tem a ver com o Espírito que me leva para esse lugar que a gente habita. E nesse lugar que a gente habita, o Espírito promove paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade.
que contra essas coisas não tem a lei, pode tomar vontade que não tem contraindicação. Por quê? Porque a gente habita no lugar que Deus habita, que é Jesus Cristo, e só habitamos ali porque o Espírito habita em nós, e isso nos torna seres adoradores de forma integral. Que seja assim que a nossa igreja vive, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém. Amém.